Às vezes, você pode se sentir como se a tristeza te engolisse. Você se sente sem saída. É muito difícil. Você fica sem perspectiva. Bom, a boa notícia é que às vezes colocar o tênis e sair para correr pode mudar tudo. E uma notícia melhor ainda, quando você muda os seus hábitos, o seu cérebro muda. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Oi, eu sou a Clara e eu trabalho com orientação integrada de saúde, que tem 4 pilares que trabalham concomitantemente para melhorar a saúde, qualidade de vida, bem-estar, autoestima. E quais são esses pilares? O sono, a alimentação, o exercício e as relações. Como é que você está com você? Como é que você está no meio onde você se insere? Pois é, hoje eu quero destacar para vocês o exercício. Esse é o nosso foco. E para isso eu quero contar para vocês a história que está no prólogo, não é nem no primeiro capítulo, no prólogo de um livro que eu gosto muito, um best-seller, que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Tá? Esse livro, eu vou deixar o link aqui, aqui abaixo na descrição para vocês, mas esse livro ele é muito interessante. Agora, o prólogo, ele vai trazer a história da Lisa, uma história incrível, gente, de transformação. Deixa eu contar para vocês. A Lisa, ela tinha sido deixada pelo marido porque ele se apaixonou por uma outra mulher. E durante 4 meses, a Lisa chorou, comeu compulsivamente, bebeu, fumou. Ela estava no fundo do poço. Imagina uma pessoa sentindo desamparada, envergonhada, com raiva, se sentindo abandonada. Foi assim que ela, num dado momento, resolve fazer uma viagem. Fazer uma viagem com os últimos dólares que ela tinha de limite nos cartões de crédito dela. Ela falou que ela sempre teve vontade de ver as pirâmides, então ela resolveu comprar uma passagem para o Cairo e foi para lá. Na primeira manhã da Lisa, no Cairo, ela acorda no quarto de hotel. Ainda estava escuro, mas ela começa a tatear no criado mudo e ela vai pegar um cigarro e começa a tentar acender aquele cigarro. E não consegue. Mas daqui a pouco ela percebe um cheiro de plástico queimado. É daí que ela se dá conta de que ela estava tentando acender uma tampa de caneta. Pois é nesse quarto de hotel, na cama de hotel, que a Lisa entra em colapso. Vou ler para vocês esse trechinho, vale a pena. Imperdível. Com vocês, aspas, a própria Lisa falando no livro O Poder do Hábito. Foi como se aquela onda de tristeza me engolisse. Senti como se tudo que eu jamais quisera estivesse desmoronando. Eu nem conseguia fumar direito. E então comecei a pensar no meu ex-marido e em como seria difícil arranjar um outro emprego quando eu voltasse. Como eu ia odiar esse emprego e como me sentia pouco saudável o tempo todo. Levantei e derrubei uma jarra d'água que se estilhaçou no chão e comecei a chorar ainda mais. Senti um desespero, como se tivesse que mudar algo, tivesse que achar pelo menos uma coisa que eu fosse capaz de controlar. Pois é nesse momento em que a Lisa começa a dar os primeiros passos. Quer ver? Ela toma uma ducha, sai do hotel e pega um táxi na direção da Esfinge. Na medida que o táxi vai percorrendo as ruas do Cairo, ela começa a pensar e passa pelo deserto, né? Ela consegue avistar o deserto do táxi e de repente ela tem um insight. E ela diz assim, ela se dá conta de que ela pode realmente fazer uma escolha. Ela diz
que ela precisa de uma decisão que possa transformar a vida dela. Ela precisa de um objetivo de vida. Esse é o foco. Ela precisa de um objetivo de vida. E assim, repentinamente, ela toma a decisão de que ela vai fazer uma trilha no deserto e ela estabelece um prazo, dali a 1 ano. Ela resolve que ela vai se dedicar para fazer essa trilha do deserto, que esse vai ser o objetivo dela. E daí ela começa a pensar o que ela precisaria fazer e ela percebe uma coisa fundamental. A primeira decisão que ela tem que tomar é parar de fumar. Porque fumando ela não ia conseguir fazer nem 1/5 daquela trilha. E é isso que ela começa a transformar na vida dela. Daí, nesse ponto, eu quero ler só mais um trechinho, tem só mais 2 pedacinhos para ler para vocês, mas vale a pena. Olha que importante isso, gente. Ela mesma, o autor agora falando, ao longo dos 6 meses seguintes, ela substituiria o cigarro pela corrida. E isso, por sua vez, mudou o jeito como ela comia, trabalhava, dormia, guardava dinheiro, organizava seus dias de trabalho, fazia planos para o futuro e assim por diante. Ela começaria a correr meias maratonas, depois uma maratona, voltaria a estudar, compraria uma casa e ficaria noiva. Por fim, ela foi recrutada para o estudo dos cientistas e quando os pesquisadores começaram a examinar imagens do cérebro de Lisa, viram algo notável. Olha isso, um conjunto de padrões neurológicos, seus antigos hábitos tinham sido suplantados por padrões novos. Conforme os hábitos de Lisa mudaram, o seu cérebro mudara também. Gente, isso significa que a atitude que a gente toma diante da vida pode mudar tudo. Um médico falando para a Lisa, enquanto mostrava a tomografia para ela, falou a seguinte frase: você está nos ajudando a entender como uma decisão se torna um comportamento automático. O que é isso? Se torna um hábito. A Lisa colocou na vida dela, quando ela estava no fundo do poço, e daí a gente tem uma outra autora, que é a Clarissa Pinkola Estes, que vai falar que o fundo do poço é a parte onde a terra está mais fértil. Mas é o seguinte, quando você está no fundo do poço, às vezes é onde você tem a grande inspiração. Você não precisa chegar no fundo do poço, pode tomar essa decisão antes, mas se você estiver no fundo do poço, não desanime. Existe um caminho a ser feito, porque depois de chegar no fundo do poço a gente só pode subir. Então, a decisão de mudar os seus hábitos, o hábito que deu origem a tudo, os cientistas eles especulam que tenha sido a decisão de parar de fumar, mas essa decisão atrelada a uma prática física, uma corrida, um exercício como a corrida, transformou a vida da Lisa. E pode transformar a vida de muita gente. Eu tenho visto, na minha experiência com os meus alunos, gente, uma série de transformações. É incrível. As pessoas começam a caminhar e daí daqui a pouco estão fazendo trote, corrida, ou começam a pedalar, ou a jogar tênis, ou a nadar. Enfim, existem muitas práticas, a dançar. Conheço muita gente que começou a dançar e transformou sua vida. A dança é muito incrível para isso também. Mas a prática de um exercício, você colocar o exercício na sua vida, você colocar esse tipo de hábito, mudança de hábitos na sua vida, é transformador. Eu estava até falando outro dia com uma aluna minha, até bem recente, isso deve fazer umas 2 semanas, e ela tem uma história de vida bem difícil, né? Ela já passou bastante coisa, mas quem sabe uma hora eu trago ela aqui para contar um pouquinho da vida dela. Mas ela fez um relato, gente, que foi incrível. Ela sentia sempre um pouco de falta de ar, um fôlego curto, sabe?
quando você tenta respirar e parece que falta oxigênio, parece que você não dá conta de respirar tudo que você precisa. E só que ela foi vivendo isso durante muito tempo. Há muito tempo ela sentia que a respiração dela não estava fluindo como ela precisava. E a gente vem trabalhando há algum tempo com essa prática, né? Eu sempre trabalho muito em equilíbrio de oxigênio, então é uma metodologia bem específica, a gente vai ainda falar um pouco mais disso, mas assim, só para fechar a historinha dela, ela sempre nas caminhadas e num dado momento, ela me relatando, né, que ela estava caminhando e deu uma certa vontade de acelerar, de dar uma corrida, e ela deu uma corrida leve, mas ela deu uma corrida, e no momento que ela fez esse movimento, essa prática, ela sentiu o ar completar os pulmões, assim. Ela relata que ela sentiu pela primeira vez, depois de muito tempo, voltar a respirar normalmente. Então, essa inalação profunda, esse espaço que o ar teve, é mais ou menos isso que a gente busca, esse sentimento de liberdade, esse sentimento de estar vivo, esse sentimento de estar viva, de estar plena, um sentimento de que você é capaz de estar integralmente no teu corpo, na tua vida e na tua história. Essa caminhada que a gente tem feito, que eu tenho feito com essa minha aluna, e que a gente apareceu assim de maneira muito concreta num momento de treino dela e que tem sido um processo libertador, um processo transformador. Então é para contar um pouquinho para vocês de como o exercício ele traz essa transformação. E de que exercício a gente está falando? Foi como eu disse, existem vários exercícios, mas eu queria dar aqui puxar um pouco para a sardinha, né? A brasa para a sardinha, do exercício aeróbio de caminhada, trote, corrida, porque eu acho que é muito democrático. Você não precisa de nada, você só põe um tênis e sai andando. Você precisa de uma rua, de uma praça, de um parque e da tua vontade. É a tua força de vontade que vai balizar. Se você mora perto de uma praia, melhor ainda. Se você tem uma esteira, é uma outra opção. Existem muitas possibilidades. Gente, teve uma época que eu estava com uma grande dificuldade de encontrar lugar para treinar, eu havia me mudado. E para vocês terem uma ideia, eu treinava na quadra do prédio. E uma quadra, gente, a princípio aquilo é um espaço pequeno para quem corre. Mas eu fazia mudanças de sentido, de direção, para não ficar tonta. Mas era possível, né? Era possível treinar na quadra, treinar na rua, enfim, existem muitas possibilidades. Uma coisa que eu acho que é legal dizer para essa prática é a gente ter em mente que é preciso treinar em equilíbrio de oxigênio. O que é isso? Então, não ficar, eu sempre falo isso para os meus alunos, porque às vezes você não tem um monitor cardíaco ou um frequencímetro. E na verdade você nem precisa. Se você prestar atenção na sua respiração, você vai perceber como está o seu coração. Então, se você está caminhando, está fazendo um trote, está fazendo uma corrida e está conversando como com qualquer pessoa, você consegue conversar com qualquer pessoa sem nenhum esforço, a exigência está baixa. Por outro lado, se você estiver fazendo uma caminhada, trote ou corrida e estiver ofegante, está demais, está em desequilíbrio de oxigênio. Então, o que é importante, gente? É fazer um treino em equilíbrio. Você sente uma leve exigência,
mas não fica ofegante. Isso é bem importante de lembrar. Uma outra coisa que eu queria lembrar é de vocês não se deve sentir dor articular. Se você sentir dor no tornozelo, no joelho, coluna, tem alguma coisa sendo feita errada. Ou a tua postura de caminhada, trote, corrida está errada, ou de qualquer outra prática, tá, gente? Porque não doer articulação é em qualquer situação. Você está nadando, começou a pegar ombro, tem algum movimento que não está adequado. Ou a exigência, a carga de treino não está adequada. Se você está, sei lá, pedalando e você sente muita dor nas costas, sente dor no... é preciso rever o teu treino. Faz um bike fit, é preciso rever. Mas eu estou focando hoje bem nessa questão da caminhada, trote, corrida, né? Mas para qualquer prática, até para musculação, pilates e yoga, você tem que pensar que não é legal sentir dor na articulação. A gente sente o músculo, a musculatura, mas não a articulação. Então, ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, coluna, tudo isso não é para doer, né? Então, esteja atento, atenta à tua prática. Uma coisa importante de pensar, gente, a postura é importante. Observa como você está fazendo. Se você tiver dúvida, pede para alguém te observar. Olha, vê eu andando, vê se eu estou corcunda, vê se eu estou desalinhado. Às vezes é uma opção. É importante você desenvolver essa consciência corporal, essa presença, essa consciência do que está sendo feito. E observar que se uma articulação doer, pode ser que você esteja na postura errada, ou pode ser que a carga seja demais para você, ou pode ser que você esteja numa velocidade muito grande. Então observa, porque esses fatores eles podem causar dor articular e toda dor articular não é bem-vinda, não significa um trabalho adequado. Então observa isso, é importante. Mas fora isso, não pensa. Põe o seu tênis e sai andando, porque às vezes se você parar para pensar, vai vir a casa para cuidar, mais um complemento do seu trabalho, filhos que demandam atenção, a TV, um programa, o celular, o YouTube, a internet, enfim. As demandas do mundo são muito grandes e a tendência de a gente se manter na zona de conforto, chegar do trabalho e se largar no sofá da sala é muito grande. Então, assim, minha sugestão é que realmente você não pense, você encare isso como uma parte da tua rotina. Não pensa, vai pondo o tênis e vai saindo. Sai, começa com 20 minutos de caminhada. Se isso for muito para você, não se preocupe, comece com 10 minutos. Vai 5 minutos caminhando, volta 5 minutos. E que velocidade é essa? A velocidade que deixa a respiração confortável. Isso é bem importante de vocês lembrarem. A respiração tem que ser confortável, mas com um pouco de exigência, senão vai ficar muito leve. E às vezes o que acontece? Às vezes a gente sai para fazer uma prática com o marido, a esposa, os amigos, né? Porque até é motivador e eu acho isso bacana, eu acho interessante, acho que é legal fazer isso. Mas nessa prática a gente tem que tomar cuidado para não virar um momento de prosear muito, porque se você tiver muita conversa na prática, é sinal de que você está com uma exigência abaixo ou acima do que você dá conta. Então, saiam juntos para treinar, mas treinem. Depois emenda num cafezinho, num suco, num chá, é sempre gostoso. Mas acho que o principal é vocês se concentrarem nesse momento do treino, né? E depois sempre ter um espacinho para conversa. Mas o simples fato de você respeitar o seu limite e as suas potencialidades, mesmo quando você treina com alguém, é bem importante. E daí assim, nesse tempo que você volta, você vai contabilizando isso.
pode ser 10 minutos, daí você passa 2 semanas, vai aumentando, passa para 20 minutos, vai 10 minutos, volta 10 se for o caso, 30 minutos, 45, 1 hora de treino. Essa quantidade de tempo é importante você observar como que aquilo é para você. Eu lembro que um tempo atrás, eu fui atender uma aluna que estava bem acima do peso, Ela até tinha passado por uma cirurgia bariátrica, mas ela acabou ganhando peso de novo e aumentando muito peso. E ela foi a um cardiologista e esse médico falou para ela que ela deveria ficar 2 horas caminhando para poder emagrecer. Isso, gente, é importante de destacar. O que acontece? 2 horas caminhando ajuda a emagrecer? Claro, quanto maior o tempo de treino, mais você usa como substrato energético a gordura, né? A questão não é essa. A questão é que para uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, em qualquer grau, sair para ficar caminhando 2 horas, isso às vezes dá um impacto, gente, tão grande nas articulações, nos tendões, nos ligamentos. O teu corpo não está preparado. Então, minha sugestão, minha orientação, começa devagar. Não precisa sair caminhando 2 horas. Vai 10 minutos, teu corpo está aprendendo, teu corpo está se preparando, está se treinando, aumenta para 20, aumenta para 30 e assim vai. Até um tempo que caiba na tua agenda, que seja confortável, que não seja exagerado, tá certo? Isso é uma coisa importante. E é importante destacar o seguinte, que quando você estiver treinando, é legal, principalmente nesse começo, evitar subidas e descidas. Tenta buscar um lugar plano. Se você treinar na praia, evita a praia inclinada, porque ela vai forçar ali ligamento, articulação. Então, tenta sempre fazer essa análise também do percurso que você vai dedicar para o seu treino. Por um tênis, observar a respiração, observar se não tem dor articular, a sua postura, fazer um treino progressivo, equilíbrio de oxigênio, tudo isso são referências para você ter um treino mais saudável. A gente ainda vai dar mais dicas, mas eu acho que isso é o ponto de partida. Por quê? Daqui para frente é só sair. Já dá para começar, gente. Já dá para fazer que nem a Lisa, de traçar um plano, aí, um objetivo de vida e sair para esse treino. Eu entendo e eu sei que às vezes é muito difícil quando a gente está ali com uma certa tristeza, desânimo, ter que pôr o tênis e sair. Gente, mas a diferença vai ser o que você faz. Então, não importa, sai para o seu treino, não pensa, não se dê a chance de dizer não para si mesmo, não se dê a chance de tirar você do topo da sua lista de prioridades. Coloque-se lá, porque se você estiver bem, muita gente à tua volta vai estar bem. Então se fortalece, ânimo, não pensa, põe o tênis e sai andando. Sai caminhando que, gente, vai dar certo. É um grande recurso, inclusive, como nós vimos, para mudar as conexões neurais do cérebro da gente. A gente muda, a gente transforma o cérebro da gente. Com isso, a gente ganha saúde, a gente ganha autoestima, a gente ganha autoconfiança, a gente se reconhece vencedor. Então, é muito importante, gente, vale a pena. Assim como a minha aluna, respirar profundamente e mudar essa relação com a vida. Então, isso é bem importante também. Comece, tá bom?
Deixa eu pensar, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, mas se vocês quiserem mais informações, escrevam aqui embaixo, comentem, digam para mim o que é que vocês, quais as necessidades, o que é que vocês querem saber, como é que eu posso orientar ainda melhor a sua prática, o seu exercício. E me contem se vocês viveram alguma experiência de transformação com exercício, né? Se de repente você não praticava nada, era sedentário e começou a fazer alguma coisa e isso mudou a tua história, a tua relação com você, conta pra gente aqui também, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem, para vocês acompanharem aqui os conteúdos, para vocês clicarem no sininho para vocês serem avisados sempre quando tiver alguma novidade. E aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link desse livro super bacana, O Poder do Hábito, e vou deixar o link ainda dos meus canais, dos meus outros canais onde vocês podem me encontrar para a gente poder ficar mais perto, poder trocar mais informações, compartilhar as histórias e fazermos juntos esse conteúdo que pode transformar a sua vida e que pode acaba transformando a minha vida. Eu me enriqueço no compartilhamento de histórias com vocês e a gente acaba também ajudando outras pessoas e deixando o mundo um pouquinho melhor, tá certo? Pessoas melhores e um mundo melhor. Não esquece de deixar o like, se você curtiu esse vídeo, dá um like, dá um joinha e a gente caminha juntos nesse momento de autoestima, autoconfiança, saúde, a busca de um sentido de vida, um momento de transformação para a realização, tá certo? Obrigada mais uma vez e vamos compartilhando. Tchau, queridos.